começou. Olá, pessoal. Esperando todo mundo entrar. Olá, Boa tarde, boa né? tarde. Tudo Tudo bem, bom? Adriane? Tudo bem. Tudo bem. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, né, vou me apresentar. Sou a enfermeira Natália, sou enfermeira obstetra da Criogênesis, né? E hoje a Criogênesis convidou, né, a Edrine Vasconcelos para tratar um pouquinho com a gente de um assunto que é o assunto do mês, né, que é o Agosto Dourado. Durante todo esse mês, a Criogênesis passou algumas dicas, né? A gente falou um pouquinho sobre esse assunto com todo mundo e hoje a gente tem essa participação para a gente comentar um pouquinho mais sobre a grande importância que é, né, a amamentação. Uhum. A Edrine, ela é especialista, né, em nutrição materno-infantil. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre as suas especialidades. Boa tarde, né? Primeiramente, meu nome é Edrine Vasconcelos. O som tá ruim para vocês? Porque eu tô sem fone. Tá bom o som? Para mim, tá bom, eu tô Tá, ouvindo bem. joia. Eu sou nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, atuo somente com esse público. Atuei por muito tempo em nutrição escolar também, né, com as crianças. E hoje eu atuo em consultório aqui na cidade de Sobral, no Ceará. Atualmente também nessa pandemia a gente começou com os atendimentos online, então Sim. A agora tá. partir de que idade você acaba atendendo? Desde recém-nascidos ou... Sim, eu atendo tentantes, né? Desde tentantes. Então é um ciclo. É a mulher que está tentando engravidar, que é muito importante que já procure, né, a nutrição antes dessa Sim, concepção, para que a gente prepare esse corpo para receber, para gestar uma criança. E a gente recomenda que seja um ano antes, mas pelo menos 3 meses, que é quando a gente tem uma sim, renovação de ciclo. E gestantes, aí atendo a nutriz, né? Que é nosso foco hoje, a mulher que está amamentando. sim, O bebê, a partir da introdução alimentar. E aí, porque antes disso, a gente atende o bebê indiretamente, né? Atendendo a mãe que está amamentando. E sim. aí, depois da introdução alimentar, e até 15 anos. Que ótimo, né? É um mundo maravilhoso, assim, né? Eu trabalho, né, exclusivamente com consultoria de amamentação, né? A gente, na Criogênesis faz coleta de células-tronco e depois a gente acompanha esses bebezinhos e a gente sabe realmente a importância, né, da amamentação e você tá ali, né, nesse meio e vê o quanto a diferença, né, de uma gestante, uma puérpera que amamenta da puérpera que não consegue a amamentação exclusiva, por exemplo, né? Não sei como que você consegue diferenciar isso no consultório, enfim. Graças a Deus, né? Eu acho assim que tem aumentado muito a até a vontade da mãe de amamentar. Eu sei que muitas vezes a pessoa não amamenta não é por falta de vontade, é porque, né, tem outros motivos. E aí, graças a Deus, a gente tem a fórmula, então a gente acolhe essas mães da mesma forma, né, orienta também os bebês da mesma forma. Mas eu tenho notado que assim, pelo menos no consultório, aumentou muito a prevalência de pessoas que amamentam, conseguem amamentar exclusivamente até o sexto mês. E aí a gente tem muitos benefícios para esse bebê, né? Que Sim, para a mãe e para o bebê, né? No bebê a gente favorece a colonização da microbiota, né? Que é uma coisa que microbiota intestinal, que é uma coisa que a gente bate muito como nutricionista, porque a microbiota diz tudo da saúde, né? Do bebê, da pessoa, um ser humano como um todo. O intestino é nosso segundo cérebro, né? Então, assim, é muito importante essa colonização com bactérias positivas.
E isso vem desde o parto, né? Tipo, a alimentação da gestante, na verdade, que a gente começa, né? Prescrever probióticos, se alimentar da forma correta. E aí vem o parto, quando é um parto vaginal. A maior, é melhor essa colonização, né? Porque ele pega as bactérias boas da vagina mesmo da mulher. Quando não acontece, né, o parto vaginal, que é um parto cesárea, é muito importante que essa amamentação seja na primeira hora de vida, porque a gente também tem maior. Tem um estudo bem legal que ele mostra a comparação, né, da microbiota do bebê que nasceu de parto vaginal, mas não foi amamentado, e do bebê que nasceu de parto cesárea, mas foi amamentado na primeira hora de vida e mamou exclusivamente até os 6 meses. Esse bebê, mesmo ele tendo sido por um parto cesáreo, ele se sobressaiu em relação aos benefícios com a amamentação do que aquele que teve parto cesáreo, pegou todos, né, foi colonizado pelas bactérias vaginais ao invés das bactérias hospitalares, e aí não foi amamentado. Então a gente vê a importância da amamentação como é grande. E essa primeira hora de vida, eu queria até lhe perguntar como é a sua relação, né? Se vocês conseguem fazer esse parto humanizado, essa amamentação na primeira hora de vida, que é tão importante. E a gente Com tem aí. aqui em São Paulo a gente tem incentivado muito, né, essa primeira hora de vida, a hora dourada, né? A maioria das maternidades aqui, antigamente a gente tinha muito essa separação, né, da mãe e o bebê, onde o bebê ficava no bercinho, fazendo os primeiros cuidados e a gente acabava perdendo, né, essa primeira hora. Hoje não, né? Hoje a mãe fica o tempo todo com o bebê, mesmo depois de um parto cesáreo, onde ela fica na recuperação pós-anestésica, ela vai com o bebê para recuperação, fica nessa primeira hora de vida e a gente estimula muito, né, a amamentação nessa primeira hora, né? Às vezes elas ficam até frustradas porque tem a imaginação de que nessa primeira hora vai ser como se fosse, como a gente vê em vídeos, né, aquela amamentação linda e maravilhosa, mas só o ato de sugar, só o ato do bebê encostar no seio já é extremamente importante, né? Aquele colostro, aquele líquidozinho transparente que elas têm ideia de não ser nada, é extremamente importante para o bebê. Então, a gente estimula muito aqui essa primeira hora, com toda certeza, né? Aí eu não sei como é que funciona, né? Acho que a gente vai acabar falando, né? A Edrine é lá de Sobral, do Ceará, então a gente tem essa distância, mas acredito que o Brasil melhorou muito em questão do aleitamento materno, né? Essas nossas campanhas, né? A gente batendo de frente, né? Não só em agosto, todas as campanhas que a gente tem feito têm valido muito a pena. Eu acho que a amamentação hoje em dia é um assunto falado em todos os lugares e principalmente, né, tentar a amamentação exclusiva, a gente vê os benefícios que ela traz, né, a importância que ela tem. Acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem tentado muito, muito mesmo. Aqui ainda está engateando esse processo, né? Assim, ó, eu noto que os profissionais ainda. Não é nem os profissionais, é mais os protocolos hospitalares ainda impedem muito acontecer isso, mas é uma coisa que tá ganhando força, né? Eu acho que a tendência é que, que melhore, e assim, eu costumo muito conversar sobre isso com as minhas pacientes, porque tudo vem do empoderamento da mãe. Se é uma mãe informada, se é uma mãe, ela tem direito, né? Sim. De exigir, de querer. É também um querer da mãe. Tem mãe que aquele momento não quer, né? A gente fala muito sobre o plano de parto, né? Plano de A parto, gente- muito porque assim, interessante. os obstetras têm que incentivar, né, a gestante ter o seu plano de parto, se ela quer ou não, e mostrar os benefícios também que tem, né? Porque às vezes ela nem sabe o porquê, o que tem que ser feito, e aí ela decide no plano de parto se ela quer ou não Exatamente. amamentar. Então ainda é uma coisa que está crescendo bastante. E aí a gente tem, pensando nos benefícios dessa amamentação da primeira hora, o principal deles é estimular a ocitocina, né? O hormônio que vai fazer a egestão desse leite. Quando é assim, imediatamente pós-parto, nessa primeira hora, a gente tem aí relatos, estudos que mostram que está associado com o maior tempo de aleitamento materno, né? E também a mãe secreta nesse momento o IgA, a imunoglobulina, que protege, dá proteção a essa criança de alergias, de doenças no futuro. E Exato. aí tem essa proteção, a colonização do intestino também vem do aleitamento materno.
né? Vem ali do parto, seja ele vaginal ou seja ele cesariano, mas vem também do leite materno. E essa primeira hora de vida realmente é como a gente chama, golden hour, hora dourada, porque realmente faz toda a diferença na vida daquele bebê. E o principal é o vínculo, né, que começa a se estabelecer naquele momento. Que a gente tem ali aquela criança que estava ali naquele útero quentinho, recebendo tudo muito fácil. E de repente sai numa sala muitas vezes fria, com zoada, e o aconchego da mãe naquele momento é muito importante. Tem até uma frase que eu gosto muito, né, que eu já ouvi em vários congressos, que é: se você quer mudar o mundo, mude a forma de nascer, né? Como as pessoas vêm ao mundo. Então, isso realmente tem muitos benefícios a longo prazo. Sim, nessa questão, né, da primeira hora, da amamentação, a gente vê, assim, aqui, a gente estimula muito, né, que seja feito, e às vezes elas acabam não pensando, né, nesse primeiro momento, esse primeiro contato da mãe com o bebê, esse primeiro colosso, as primeiras mamadas, o calendário de vacinação, né, a imunidade toda que a mãe tem, ela passa para o bebê através da amamentação. Então é muito importante, né, as vacinas que você tomou na gestação, né, toda a imunidade, né, que você tem, você consegue passar para o bebê através da amamentação. Então é muito importante que ela realmente seja realizada, né, seja estimulada, mas que a gente pense, não está fazendo certo ou não tá indo, continue tentando, né? Porque as primeiras mamadas não são fáceis, mas a gente tem que continuar estimulando, né? Para que aconteça essa pojadura, que é essa descida do leite. Não é no primeiro dia, não são nas primeiras mamadas, é a partir do terceiro dia, onde a gente começa a ter essa descida do leite, e aí sim a gente começa a ter um pouquinho mais de nutrientes, né? No leite. Não sei se você quer passar um pouquinho mais sobre isso. E assim, esse acompanhamento da enfermeira obstétrica, né, do consultor em amamentação, é muito importante nesse momento do parto, né? Porque o bebê, a gente pensa que nasce sabendo mamar, mas não sabe. Então, esse estímulo de ensinar a questão da sucção, de posicionar o bebê da forma correta, a enfermeira que acompanha, né, é muito importante que tenha esse conhecimento, que é muito legal, porque ajuda demais aquela mãe, principalmente as primeiras viagens, que não sabe ali como que fazer. É muito importante esse auxílio, né? E aí, como você falou, o leite, né, ele demora alguns dias para de fato descer. A gente tem ali o colostro nos primeiros dias, que é também muito importante, principalmente para maturação intestinal, para imunidade do bebê, né? Porque o colostro ele é feito de imunoglobulinas, citocinas, fatores de crescimento. Então, ele não tem ainda não é ainda aquele leite maduro que vai fazer o bebê ganhar peso e tudo mais. É tanto que é normal que o bebê perca peso nos primeiros dias, né? Que ele e depois ele vai recuperando. E aí, depois de 3 a 7 dias, vem realmente o leite maduro, que é aquele que tem, de fato, as gorduras, lipídios, carboidratos, proteínas. Ele é formado, né, essencialmente de carboidrato, tem muita lactose ali naquele leite. E ele é muito variável de acordo com a alimentação da mãe, né? Então, assim, tem até uma figurinha que tem, assim, o peito da mãe formado de hambúrguer e o bebê mamando. Porque realmente o leite materno, ele é de acordo... você não pode comer uma coisa e nutrir seu filho de outra. Vem da sua alimentação. O leite materno é formado dos seus nutrientes, dos nutrientes da mãe que amamenta. Por isso que é tão importante essa alimentação saudável, a nutriz ter essa alimentação saudável. E aí a gente pensa em alimentação saudável, pensa em uma alimentação livre de ultraprocessados, livre de gorduras, livre de açúcares, mais natural possível, né? Que a mãe, por exemplo, se alimente de gorduras boas, porque a gente vai dar um aporte de gorduras melhores para que esse bebê ganhe peso bem, que consuma frutas e verduras para a gente ter nutrientes variados, e por aí vai. Sim, falando já nessa parte de maturação, né, dos alimentos, a gente vê muito a questão dos mitos, né, por aí, assim, se eu comer tal coisa, vai trazer a cólica no bebê, né? Enfim, fala um pouquinho sobre isso pra gente, né, o que a gente tem aí de científico nisso. É assim,
Cólica do bebê vai acontecer. A cólica do bebê, na verdade, a gente começa a prevenir na gestação. Quando a gente constrói uma microbiota boa. A microbiota, gente, quando a gente fala, são as bactérias benéficas do intestino. O que acontece com a maioria da população, pela alimentação, pelo ambiente, pelas pessoas com as quais você convive, porque a gente pega a microbiota até da pessoa que dorme do nosso lado. Então, assim, tudo envolve a microbiota, são as bactérias do nosso intestino. O que acontece é que a maioria da população sofre uma disbiose, que é um desequilíbrio nessas bactérias. Porque a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Elas precisam estar equilibradas. Quando as ruins estão maior do que as boas, a gente tem uma desbiose. E aí, a gente quer que esteja ao contrário, né? As benéficas estejam mais. Então, na gestação, a gente já começa isso. Quando a gente tem uma alimentação equilibrada, saudável, de acordo com a necessidade daquela mãe, suplementa probióticos, consome pré-bióticos, que é os alimentos dessas bactérias. Os probióticos são as bactérias em si. Então, a gente começa a pensar na cólica na gestação inteira. E aí vem a criança que é amamentada. Ela tem menos probabilidade de ter cólica, porque vem também da microbiota da mãe. E aí a gente tem que pensar na alimentação dessa mãe. Em um contexto alimentar saudável, eu vou comer um alimento específico que vai causar cólica? Pode acontecer, mas é muito difícil, né? Porque não é uma coisa isolada, é aquele contexto. Então, se eu tenho um contexto de alimentação super desregrada, e aí eu não posso dizer que foi o feijão que causou cólica no meu filho, porque eu não estou me alimentando. Aí eu deixo de comer o feijão, que é um alimento super nutritivo, e como um sanduíche, como uma fritura, como quem está dando cólica é o feijão. A gente tem que pensar nisso. Agora, sim, em um contexto alimentar saudável, existem alguns alimentos que podem dar cólicas, mas a gente não recomenda ninguém cortar alimento nenhum. Tipo assim, eu estou amamentando, vou logo cortar aqui esse alimento, esse alimento, esse alimento, esse alimento. Não. Como essa criança já vem do histórico gestacional da mãe e tudo mais, pode ser que ela sinta cólica com feijão, por exemplo. Feijão é um que pode dar cólica, como não. Então, assim, eu peço para observar. Olha, você come, observa, não, ela teve cólica. Amanhã eu vou comer de novo esse alimento. Será que vai ter cólica de novo? Aí teve. Então, vamos trocar por outra leguminosa. Então, é sempre bom estar esse contato com o nutricionista, porque você não pode ficar sem aquele nutriente. Você tem que substituir, né? Então, o feijão, ele tem essa probabilidade, mas a gente tem como diminuir, por exemplo, fazendo molho. De um dia para o outro, a gente deixa o feijão de molho, cobre com água, tampa, e aí ele vai liberar os fatores antinutricionais, que é aqueles que vão dar mais gases, né? E a gente libera essa água, descarta essa água e cozinha. A gente diminui a probabilidade dessa forma. Não é interessante que a gente corte, tem que observar. Se realmente continuar dando cólica, a gente substitui esse alimento. Outros alimentos que têm também a possibilidade são as frutas cítricas. Quando eu falo em fruta cítrica, é a família da laranja. Laranja, tangerina e limão, né? Eu não sei se aí vocês chamam tangerina, mexerica. Cada um também de um jeito, mas é tangerina, sim. Mas é o mesmo, né? E aí esses alimentos também podem causar cólicas, mas também não devem ser cortados de imediato. Observar. Tomei um suco de laranja hoje, eu notei que teve cólica. Que há uns 2 dias eu vou tomar de novo, vou observar. Deu mesmo. Então, realmente é isso. Então, a gente precisa reavaliar. E as brássicas, né? A repolho, couve-flor e brócolis. Eles podem também dar cólicas, mas também é nesse sentido, de observar. Mas nada deve ser cortado de imediato. Aí tem o café, tem o chocolate, alimentos com cafeína no geral, que além de poder causar, eles podem também agitar o bebê, né? Então, assim, café, eu tô amamentando, vou tomar café. Aí você vai escolher, quer um bebê mais agitado, eu acho que você quer, né? Tem umas mães que acabam tomando assim à noite, vou tomar um golinho de café. Amamenta e a criança não dorme. Tem muito problema para a criança dormir. Aí você realmente, quando vai conversar, percebe que ela toma café à noite. Então, a gente sempre comenta isso nas consultorias, porque a alimentação é essencial na amamentação, né? É extremamente vinculada. E as pessoas pensam que não. É extremamente vinculada. Né? Exatamente.
em questão também de alimento, já falando nisso, que a gente entrou nesse assunto da parte da amamentação, eu vejo também muito falar sobre os alimentos que ajudam a aumentar o leite, né? Ah, porque tal alimento ajuda na produção, porque come tal coisa, porque vai aumentar a produção de leite. Se você tem alguma dica pra gente sobre isso, o que, que pode ajudar realmente de fato ou não, o que é mito, o que não é, né? Porque tem muito mito aí dentro disso. Muito mito mesmo. Primeiro, a gente tem que saber o que é que dá leite, o que é que aumenta o leite. A maior coisa que aumenta o leite é a sucção do bebê, que aumenta a ocitocina, que é aquele hormônio lá super importante na primeira hora de vida. E quanto mais o bebê suga, mais leite você vai ter. Outra coisa, a rede de apoio. Rede de apoio é essencial, porque se aquela mãe está estressada, se aquela mãe está sobrecarregada mais do que deveria, se aquela mãe não está tranquila, o ambiente tranquilo ajuda muito a produção de leite também, né? Aquele apoio da rede de apoio. Existe sim alguns alimentos que são lactogogos, né? Chás, principalmente. Tem um chá que eu indico demais, que é o chá misto da mamãe. Exato. Né? Você conhece? Pronto. Conheço, a gente também passa bastante. Agora, o chá, ele é um alimento natural. Então, uma xícara de chá não vai ajudar. Você tem que tomar 1 litro de chá durante o dia, né? Então, assim, além dele, tem a chá de... Ele é, na verdade, um misto. É um mix de ervas, né? Camomila, melissa, funcho, rosa silvestre. Então, assim, você pode também fazer os isolados desses chás, mas é interessante realmente esse mix. E aí tomar várias vezes ao dia. Água, hidratação, ajuda também muito. E aí, gente, 3, 4 litros de água por dia. Para lembrar, vai amamentar, bebe um copão d'água, assim, tipo 300 ml antes, 300 ml depois. Bebe muita água durante o dia. Isso realmente vai ajudar. E tem o milho, né? O milho, ele é bem conhecido como de ajudar a produção de leite. Aí é o milho e os derivados. Cuscuz, não sei se vocês costumam comer aí cuscuz, canjica, bolo de milho, fubá, enfim. Derivados do milho também. A canjica a gente ouve bastante. Da canjica, mas aí tem que maneirar no açúcar, né? Aí, quando for fazer esses alimentos, tem que maneirar no açúcar. Porque aqui tem muito mito de rapadura, de garapa de açúcar, várias coisas bem doces, mas, gente, é porque quando a gente come muito doce, dá muita sede, aí a pessoa bebe muita água, por isso que dá, né? Não é mesmo os alimentos doces em si. Mas, no geral, são esses. Não, nada melhor do que a hidratação, assim. A gente brinca, né, que tem gestante que toma 2 litros de água em uma mamada. E realmente nada melhor do que isso. A gente pede para controlar, assim, a questão da ingesta de água, beber muita água. A questão de estar descansada é um outro fator que ajuda muito na produção de leite, né? A gente sabe que existe, né, a tristeza materna, que a gente fala, que é um período no pós-parto onde a mulher acaba tendo essa sobrecarga, né? Esse sentimento de incapacidade ou de pensar que não vai dar conta de tudo e calma que vai dar conta de tudo, né? E a produção do leite ela vem da hipófise, então é realmente do cérebro. Então você precisa estar relaxada, você precisa estar descansada para produzir leite. Então a gente brinca que a rede de apoio, né? O pai, a mãe, a avó ou quem você tiver de ajuda é muito importante, porque precisa dormir, precisa descansar para produzir o leite, com toda certeza, né? E aí a gente chama esse período aí que você falou de baby blues, né? Que no início a mãe, a gente realmente tem essa mais depressa, mais melancólica. Isso também a gente pode pensar já na gestação. Engraçado, tudo tá ligado. Nos nutrientes que a mãe ingeriu na gestação. Por exemplo, ômega 3 já ajuda demais nisso aí. O ácido fólico, que hoje a gente sabe que não deve mais suplementar só até o 3º mês. A gente deve suplementar ácido fólico durante toda a gestação. E aí, elas, depois do fechamento do tubo neural, que é a principal função dele no início da gestação, ele tem essas outras funções, né? Prevenir o baby blues, né? Melhorar essa questão.
o peso do bebê ao nascer tem relação também com essa suplementação. Enfim, tudo é já ligado a amamentar. Quando a gente pensa em amamentação, a gente já tem que pensar desde o início da gestação. Ah, concordo Muito totalmente. interessante. É, e a gente vê assim também, elas acabam se apegando muito, né? Como se fosse algo de incapacidade, enfim, a gente vê que realmente isso acontece com todas e que a gente tem que manter a calma, que isso tudo vai se acertando, né? Exatamente. Falando, voltando um pouquinho sobre nessa questão da importância mesmo das medicações, até do ômega 3 enfim, na alimentação também, que a gente toma os polivitamínicos durante a gestação, a gente vê, né, que o ômega 3 tem alguns estudos que revelam que o QI também dos bebês aumentam bastante, né, por conta da ingesta do ômega 3, né. Durante a gestação, tem alguns alimentos, assim, que elas devem evitar ou não, que podem, assim, interferir na gestação? Tem, durante a gestação, por exemplo, o café, né, que a gente também não é indicado. Existe até como é que eu posso dizer? Uma quantidade aceitável de cafeína por dia, né, que a gestante pode consumir, mas é muito variável, porque cafeína não tem só no café, e também cada café vem de uma extração que gera uma quantidade de cafeína. E assim, eu normalmente não indico café, né, na gestação, eu procuro cortar. Todos os chás, porque muitos são abortivos, e gestante é um público que a gente não pode ter estudos tipo ensaio clínico. Então, os estudos que tem com algumas ervas não são tão robustos. Então, eu não tenho segurança para passar um chá, porque eu não sei como aquilo vai se reagir no corpo da mãe, né? Então, eu corto todos os chás. Alimentos ultraprocessados no geral, a gente prefere evitar, né? Fazer uma alimentação mais limpa possível. A linhaça não é interessante na gestação e nem na lactação, pode ter efeitos estrogênicos na criança a longo prazo. No mais é isso, é mais ter uma alimentação limpa, né? Menos contaminantes possível, menos corantes, aromatizantes e tudo mais. Legal. Bom, e da amamentação a gente, né, comenta, né, que ela tem que ser exclusiva, né, de 4 até 6 meses. E aí você começa a introdução alimentar, mais ou menos com 5 meses, por aí, ou 6 meses mesmo? 6 meses, né? Hoje a gente já existe um consenso da Sociedade Brasileira Americana de Pediatria, a OMS, que realmente amamentação exclusiva até os 6 meses. E a partir dos 6 meses, ela é que deve começar essa introdução, que ela deve obedecer, na verdade, os sinais de prontidão. O bebê tem que te dar um sinais de prontidão, que é sentar sem apoio em 90 graus Celsius, né? Ter interesse, ver alguém comendo, e aí vai ter interesse, já levar as coisas à boca. E aí é quando a gente vê os sinais. Tem criança que começa a introdução alimentar depois de 6 meses, e tudo bem. Porque o leite materno, ou a fórmula, né, em caso de mãe que não consegue amamentar, ele é o principal alimento até o primeiro ano de vida. A alimentação, ela é complementar, né? E aí, depois dos 6 meses, a gente vai inserindo bem aos poucos, não tem pressa, não tem neura. Bebê aceitou bem hoje, ok. Se ele não aceitou, amanhã vai dar melhor. E aí, quando a gente fala de amamentação exclusiva, né? Até os 6 meses, a gente também é só leite materno. Não tem chá, não tem água, Fraldinha, aguinha, não tem nada. É suquinho, só o aleitamento materno mesmo. Exato. E a gente até tem uma pergunta aqui que foi passada pelo Nelson Tatsui, né? É o Dr. Nelson da clínica. Se existe um limite de idade, né, para a criança amamentar, né? A OMS também passa, né, que o ideal, né, seria até os 2 anos de idade, né, seria o ideal para amamentação, mas não tem um limite, né, de idade para a criança amamentar. Até os 2 anos é realmente o indicado pela Organização Mundial da Saúde, mas não existe um limite, né? Exatamente. Até 2 anos é quando a gente vê os maiores efeitos nutricionais. A partir disso, não tem mais
motivo maior para continuar. E vai muito da mãe e do bebê, né? Ver qual é a sua necessidade. Porque a amamentação é muito mais do que alimentar, né? O ato de alimentar. É o vínculo, é o aconchego. Aí, por exemplo, uma mãe que trabalha o dia todo, o bebê, às vezes, joga todo esse dia longe, essa saudade na amamentação no final do dia. E aí vai muito da rotina mesmo de cada um, mas assim, com benefícios nutricionais até os 2 anos. Na introdução alimentar, a gente acaba falando também um pouquinho sobre oferecer para o bebê um alimento de cada vez, né? Não sei se você também faz assim, para ver também não só a aceitação, mas em questão de alergias também, que o bebê possa vir a ter de um alimento ou outro, algo do gênero. Não sei se vocês fazem assim também aí, como que funciona. Geralmente eu passo os primeiros 15 dias oferecendo frutas e verduras uma vez ao dia, uma por vez, né? Não, a recomendação, antigamente existia uma recomendação de oferecer o mesmo alimento por 3 dias consecutivos. Hoje em dia já caiu por terra um pouquinho isso daí, a gente vê histórico de alergia dos pais, e aí vai fazendo essa coisa mais individual mesmo. Mas normalmente eu passo aí 2 semanas até 3, oferecendo mesmo devagar uma fruta ou uma verdura ou um legume durante uma vez ao dia, depois passo a 2 vezes ao dia, e aí é que a gente chega no almoço e vai observando aí cada caso, né? O objetivo maior é formar paladar, formar hábito, fazer com que aquela criança conheça um alimento específico, tenha uma relação boa com o alimento, por isso que é importante a criança pegar, se sujar, ter acesso a esse alimento e não ficar só aquele negócio de botar na boca. E aí o objetivo é que essa criança conheça os alimentos, goste dos alimentos e consuma alimentos variados. Concordo. E como você falou, é complementação da amamentação, né? Então, continuar Exatamente. sempre com a amamentação, e aí sim a gente começa com a alimentação complementar, né? Uhum, Bom, exatamente. a gente vê, né, também em questão da amamentação, a importância que ela tem em questão de obesidade, né, em questão de diabetes, a prevenção que ela traz para tudo isso, né? Não Uhum. sei como você vê em questão científica sobre isso, os artigos, né, enfim. É, um dos benefícios do bebê, da amamentação para o bebê, é, na verdade, essa prevenção de doenças crônicas. Porque quando a gente pensa nos 1.000 dias, né, que vão desde a concepção até o 2º ano de vida, a gente está fazendo a programação metabólica desse bebê. Então, como é que foi essa? Desde a gestação, a gente já está programando metabolicamente esse bebê. E o aleitamento materno faz parte, né, dessa programação metabólica e funciona como prevenção das doenças crônicas. Assim como a gestação saudável, como a alimentação da mãe. Tudo isso é, na verdade, um combo nessa prevenção de doenças crônicas no futuro. Porque tem muita gente que fica muito ligada à genética, né? Ah, genética, eu tenho genética de obesidade, eu tenho genética de câncer, eu tenho genética de diabetes, eu tenho genética, mas, gente, genética é 20%. Hoje a gente sabe que o ambiente é 80%. Então, a gente pode mudar, a gente não deve ficar condenado à nossa genética e nem deixar os nossos filhos condenados a elas. Então, a gente pode fazer tudo diferente para que essas prevalências dessas doenças crônicas das nossas famílias mudem pelos nossos atos, né? E aí Sim. o bebê, aproveitando dos benefícios para o bebê, né? Além dessas prevenção de doenças crônicas e a colonização da microbiota que a gente já falou, o leite materno, ele se modula ao que aquela criança precisa, né? Por exemplo, o bebê está doente, aí precisa de mais um nutriente X. O corpo da mãe reconhece isso pela sucção do bebê e produz aquele nutriente que ele está precisando. É muito legal isso, né? O bebê é muito perfeito, se molda ao bebê. Então, não tem alimento no mundo que substitua realmente essa perfeição do aleitamento materno. Graças a Deus, as indústrias avançaram muito, né, para a gente dar oportunidade aos bebês que não tiveram essa oportunidade de amamentar, conseguir se nutrir de outra forma. Mas realmente o aleitamento materno é muito bacana
E é muito fácil de digerir, né? E assim, o que eu noto muito nas mães angustiadas é que tem o ritmo intestinal da criança, no que mama exclusivamente, ele pode ser de muitas formas e muitas formas são normais. Por exemplo, a questão da criança evacuar várias vezes ao dia é normal, como a criança passar 10 dias sem evacuar também é normal, porque ele é tão fácil de digerir que ele pode ser 100% absorvido pelo corpo e não tem nada para sair. E as mães ficam assim em choque, né? Ai, meu Deus, faz 8 dias, 7 dias que meu filho não evacua, não sei o quê. E muitas vezes isso é normal, né? Porque o Por isso que aleitamento a gente do leite acaba avaliando também, não só pelo peso, mas também pela urina, né? A urina também é mais importante às vezes do que a evacuação em questão de eficiência no aleitamento, né? E para a mãe também, a gente fala, né, dos benefícios para o bebê, mas para a mãe também tem muito benefício, né? A amamentação em si, né? Além de perder os quilinhos, né, que ganhou na gestação, que é extremamente importante, né? Então a gente tem prevenção também de câncer de útero, de câncer de mama, né? Exato, a restauração do útero, né? No pós-parto. exato. Ele contrai mais rápido, ele volta mais rápido ao normal, né? O vínculo também de mãe e bebê. Então, assim, são benefícios que a gente, né, consegue parar de contar, tanto do leite, né, para o bebê, quanto do leite para a mãe, né? A gente teve uma pergunta aqui também sobre em questão da pandemia, se mudou alguma coisa, né, na amamentação em relação à pandemia, né? O que eu tenho visto, não sei aí, se o que mudou para a gente foi em questão de doação de leite materno, né, em questão da doação de leite materno, nessa parte da pandemia, ela mudou um pouquinho, né? Até para você armazenar o leite, você está tendo que ter alguns cuidados a mais, né? Além da higienização da mão, como a utilização de máscaras, de touca, né? E os bancos, né, de armazenamento, os bancos de leite, eles acabam pedindo também que você tenha uns cuidados maior para poder doar esse leite. Mas são esses o que a gente tem É, hoje em dia, aqui, né? Não sei aí. aqui também, o que eu já tenho lido sobre isso é que o aleitamento materno ele continua sendo encorajado, mesmo, né, com a mãe, por exemplo, positivar, se a mãe positivar para a Covid, com os cuidados necessários de máscara, né? Não tentar tirar, não deixar ter contato das vias aéreas, mas Exato, continuar o aleitamento. exato. Não sei se você viu mais alguma pergunta. O Não, eu pessoal vi só pode mandar aqui falando a questão nas da perguntas. modulação e adaptação do leite materno, que é realmente magnífico, né? Bem bacana É, isso. mas o corpo é maravilhoso, né? Bom, o pessoal pode ir perguntando, aproveita que ela está aqui, né? Que a gente acaba usufruindo de tudo. Bom, então acho que é mais ou menos isso que eu vejo muito em questão da consultoria, é a principal medo das cólicas, né? Então a gente teve aí uma excelente explicação sobre cólica, porque elas têm muito problemas com as cólicas, o medo das cólicas. Eu falo que não tem que ter medo, porque é realmente a maturação do intestino e a gente tem que aliviar, né? Eu dou bastante dicas de como aliviar as cólicas, de como a gente ajudar eles passarem por essa fase, né? Que é muito importante, né? Ó, então bem legal. E falando, perguntando da pega, né? Que é uma A coisa pele. que se a sucção, se a gente depende da sucção para a produção de leite, a pega realmente precisa estar correta. Muitas vezes o bebê está perdendo peso, não tá, né? A gente não está vendo o motivo quando vai ver a pega. Então, fala aí um pouquinho para a gente da pega. Além da questão nessa questão até para a questão de cólicas, né? Às vezes a pega incorreta, o bebê ele ingere muito ar durante a amamentação e acaba também tendo um pouco mais de gases e gerando mais cólica, né? Então a pega, ela também, né, tanto para a mãe, porque ela machuca mais, faz com que a amamentação seja aquela dolorida, e aí a gente acaba desistindo às vezes da amamentação porque dói, porque na verdade a pega está incorreta. É a forma como o bebê abocanha, né, a mama. Então a gente precisa sempre estar em alerta, sempre olhando a forma como o bebê abocanha. Eu sempre falo que a amamentação ela é paciência
e persistência, né? A gente falou, o bebê ele não sabe mamar e a gente também não sabe dar de mamar. Então, a gente tem que ensinar. Ele tem o estímulo, ele tem o instinto, mas ele não sabe. Então, a gente tem que mostrar para ele como que ele tem que pegar na mama. Então, a gente sempre tem que estar olhando, né? Se a boquinha vai estar aberta como peixe, então os lábios são sempre para fora. A bochechinha dele tem sim que estar cheio de leite. Nunca a bochechinha escavada, né? Se a gente vê bochechinha escavada é porque tá errado. Então ele faz um vácuo na mama. A gente sempre tem que ver ele sugando com esse vácuo, né? Às vezes até na hora de puxar, tirar o bebê da mama, às vezes a gente puxa, né? Ele tá fazendo aquele vácuo, a gente puxa. O correto é a gente colocar o dedo mindinho no cantinho da boca do bebê para ele soltar esse vácuo e aí a gente tirar da mama. Então ajuda também a diminuir essas dores, essa forma quando ele pega e dói mais um pouco, né? Além de questões de cicatrização, que a gente tem outras dicas, né? Mas para amamentação mesmo, a pega é o mais importante para o bebê, a forma como ele pega. Bacana. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Acho que foi bem completa, né? Falamos de vários assuntos, Muita coisa. que ajudamos bastante Então, tá aí ótimo. as mamães que estão amamentando. Que vocês aproveitem muito esse mês de agosto, aproveitem muito essa fase, continuem, né, insistindo na amamentação. A gente falou de todos os benefícios aqui para vocês, né? Estamos à disposição aí para as dúvidas, né? A tranquilidade do ambiente pode influenciar muito, né? A gente chegou aqui a comentar sobre isso, né? Sobre a tranquilidade. A gente já cheguei em algumas consultorias onde tinha 20 pessoas dentro de um quarto, em cima, vendo a criança amamentar. E aí, E os assim, palpites, né, também, às e vezes. você vê a gestante tensa, sabe? A puérpera tensa. Então, assim, é importante a tranquilidade. A gente sempre fala, coloca uma música para você ouvir, assim, foca, desliga o celular, tenta realmente focar você no bebê para olhar a pega, para olhar a forma como você está amamentando ou não. Tem alimentos que estimulam a maior produção de leite, ou isso é mito? A gente já comentou aqui, né? Vai ficar salvo no IGTV da Criogênesis para vocês olharem depois, mas se você quiser dar um resuminho. É na verdade isso, né? Que a gente falou dos alimentos que podem ajudar, mas é mais a sucção, é a tranquilidade, é a água, que deve ser de 3 a 4 litros por dia. Tem alguns chás que são bem legais, camomila, melissa, funcho, chá misto da mamãe, da veleda, bem legal para tomar tipo 1 litro de chá por dia. Você faz, deixa na geladeira, vai tomando ao longo do dia. E os alimentos derivados do milho também ajudam bastante. O resto é mito. É isso mesmo. Bom, então muito obrigada, viu? Que dê tudo certo para vocês também nessa fase, os atendimentos, né? Mesmo nessa fase, a gente consiga continuar amamentando, ajudando essas mamães nessa fase. E as dúvidas também, se vocês tiverem, pode continuar mandando. O Instagram dela, né, isso, vai ficar disponível no Instagram da Criogênesis, pode adicionar ela lá e aí a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada, Vi, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, né? Foi dar uma surpresa para mim, não conhecia a clínica ainda. Estou aqui bem de longe do Ceará, mas achei bem legal o convite, a iniciativa de vocês, de estar. Eu acho que as redes sociais cresceram muito, né, nessa fase de pandemia e que a gente deve, como profissional de saúde, aproveitar para fazer a educação em saúde, que é muito importante em todas as fases da vida, né? E nessa fase aí desse público dos 1000 dias, que estão aí construindo ainda, né, uma folha em branco que a gente está podendo construir. Então, eu acho que é muito importante a gente estar propagando informação responsável, né, para a população no geral. Então, eu agradeço demais a oportunidade, o convite. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Quando vier aqui para São Paulo, vem conhecer a Criogênesis, né? A Criogênesis ela é um banco de armazenamento de células-tronco, né? Para quem não conhece, a gente armazena tanto sangue quanto tecido de cordão umbilical. E aí a gente fala um pouquinho mais, no nosso Instagram tem tudo para vocês, para prevenção de doenças mesmo. E aí vem conhecer um pouquinho depois nosso laboratório.
Tá bom? Muito obrigada, viu? Uma boa noite para vocês. Para Tchau, você tchau. também. Vamos só fazer aqui um print, uma foto. Vamos. Vai. Show. Pois foi um prazer. Oi. Tchau. Tudo de bom. Obrigada. Bom Tchau, final de tchau. semana. Boa noite. Boa noite.